continuidade à série de vídeos sobre encefalopatia epilética do desenvolvimento, nós vamos falar sobre a terceira síndrome, que é a síndrome dos espasmos epiléticos, que ela engloba tanto a síndrome de West quanto aqueles outros que não se encaixam exatamente como síndrome de West, mas tem espasmos epiléticos, tem a faixa etária muito semelhante. Nós falamos primeiramente sobre a encefalopatia epilética do desenvolvimento de início precoce, que foi a primeira da série de vídeos. Falamos também sobre a epilepsia do lactente com crises focais migratórias e agora a terceira, que é a síndrome dos espasmos epiléticos. Eu sei que esses termos são muito difíceis, né? Até eu mesmo me confundo, porque são termos mais novos, que foi proposto pela Liga Internacional de Epilepsia no ano de 2022 e com os congressos, com as divulgações, nós estamos migrando essas terminologias. Então não está errado você falar de síndrome de West, síndrome dos espasmos epiléticos, epilepsia com espasmos infantis, tudo isso engloba o mesmo grupo de pacientes. Então, são crises de espasmos epiléticos, que são contrações, né, de flexão ou extensão de crianças muito pequenas, como de 3 a 12 meses de vida. Pode acontecer até 24 meses, seriam 2 anos, ou até um pouquinho mais tarde, mas mais frequentemente na faixa etária aí de 6 meses a 1 ano de vida. Os espasmos podem ser bem sutis, né? Começando com, às vezes, uma queda de cabeça, pode ser abrupto, pode ser aqueles casos que você tem principalmente ao despertar ou durante a sonolência. Eles costumam vir agrupados, que a gente chama de clusters. Então, são aqueles que a mãe chama de mioclonia ou de espasmos mesmo, ou de sustinhos. Muitas vezes são confundidos com cólicas abdominais, já que a criança é muito pequena. Às vezes pode até ter um choro seguido dos espasmos, mas sempre que tiver isso, suspeite dessa síndrome, desse grupo de pacientes, grupo de características, né, que a gente chama síndrome epilética. O eletroencefalograma nem sempre vem com aquela alteração que a gente chama de ipsaritmia, que são ondas lentas, ondas anárquicas, de elevada amplitude, que vem junto com espículas, ondas agudas, muito amplas e que você não consegue exatamente localizar onde está. Ora está de um lado, ora está do outro, ora está na frente, ora está atrás. E este padrão nós chamamos de ipsaritmia. Então, um grande erro que eu vejo em alguns casos, que às vezes a gente atende, é esperar que o paciente vai ter toda aquela tríade, que são os espasmos, a ipsaritmia e o atraso no desenvolvimento. Quando a gente espera toda essa tríade, pode ser que você esteja retardando ou esperando um diagnóstico ou retardando um tratamento, que é um tratamento muito específico para essa condição. Então, não espere ter toda essa alteração, todo esse conjunto de sinais e sintomas, mas você tem que sempre lembrar sobre essas características. Se teve muito precoce os espasmos, lembrar daquela primeira síndrome que eu falei, que é aquela de início precoce. Se tem crises muito localizadas, né, crises de um lado só, você pode ter os espasmos que a gente chama assimétricos e lembrar que pode ter uma lesão e que potencialmente pode ser até cirúrgico. Mas o que é muito importante a gente lembrar que o tratamento dessa síndrome ele já foi muito estudado, é muito frequente, né? E a gente tem protocolos de tratamento
e a vigabatrina e o corticoide são os tratamentos que a gente chama mais adequados, são os tratamentos que mais eficazes, né? Diferentes locais, né, universidades ou centros fazem o seu protocolo, mas a vigabatrina junto com o corticoide, pode ser o oral ou o ACTH, que ele é injetável, são os tratamentos que a gente chama padrão ouro para esse tratamento. Nem sempre o paciente tem condição, porque às vezes, né, tem uma alteração geral que às vezes impossibilita de fazer o tratamento com corticoide, mas a vigabatrina é disponível pelo SUS são geralmente em altas doses, então não é a dose padrão, são doses altas. Muita gente pergunta sobre os efeitos colaterais desse tratamento com o corticoide ou com a vigabatrina, mas os efeitos colaterais, eles são manejáveis, a gente consegue saber o que esperar em cada dose, em cada paciente, então ele é seguro, a gente consegue fazer e muitas vezes curar, né, a síndrome de West ou até minimizar as consequências, que são o atraso do desenvolvimento, dificuldades motoras, dificuldades de aprendizado, consequentes dessa síndrome dos espasmos epiléticos. De uma forma geral, a ressonância pode dar normal, quando tem uma lesão, né, estrutural, pode ser adquirida, ou uma malformação cerebral, quanto pode vir totalmente normal, certo? O tratamento, ele também preconiza-se a vigabatrina e o corticoide. A dieta cetogênica também pode ser iniciada precocemente, sem esperar ter tratado com vários outros remédios antes de iniciar. Então você pode, caso haja falha desses tratamentos, você pode usar a dieta cetogênica. Quais outros tratamentos a gente pode disponibilizar? O topiramato, levetiracetam, o ácido valproico, a zonisamida, são também tratamentos que são preconizados quando a gente não teve o controle com aquele tratamento padrão ouro, tá? Eu estou sendo um pouco repetitiva de falar do tratamento com a vigabatrina e o corticoide, porque muitas vezes eu recebo pacientes depois de 6 meses, às vezes até mais de 6 meses, que tentaram vários outros tratamentos como fenobarbital, carbamazepina ou outros, sem ter inclusive iniciado o tratamento com o corticoide ou a vigabatrina. Então, não espere ter todos os critérios para fazer esse diagnóstico. Muitas vezes você tem que iniciar um tratamento já pensando sobre isso e que vai possibilitar um melhor prognóstico para esse paciente. Então, síndrome dos espasmos epiléticos, que envolve a síndrome de West e outros casos de epilepsia com espasmos epiléticos. Em crianças lactentes, de 3 meses a 24 meses, 2 anos de vida, mais frequentemente aí uns 6 meses a 1 ano. E crises de espasmos, que eu já comentei anteriormente, e nem sempre você vai esperar uma lesão cerebral. Pode ser crianças que estejam totalmente, com um desenvolvimento totalmente adequado para a idade e começar a ter estes espasmos. Na dúvida, se é cólica, se é alguma outra alteração, faça um eletro bem precoce. Não espere aparecer todas as manifestações.
A questão genética, né? Muitos de vocês me perguntam se tem que fazer ou não fazer o teste genético, o exoma, o painel. Então, a síndrome de West, ou essa outra síndrome que a gente chama de espasmos epiléticos, nem sempre é de causa genética. Nós temos algumas doenças, né? Algumas doenças genéticas que estão associadas, né? Pode ser deficiência de piridoxina, deficiências de algumas variantes, né, genéticas de neurotransmissores, de ABR1, nós temos também as canalopatias, o SN2A, o 8A, e menos frequentemente o 1A. Também o KCNT1, e tem uma lista muito grande de genes que podem dar essa síndrome dos espasmos epiléticos. De uma forma geral, este assunto ele é bem amplo, bem complexo, mas a gente sempre tem que reabordar para que a gente faça um diagnóstico mais precoce possível. Aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre a síndrome de Dravet.